Bruce Lee não foi apenas um mestre das artes marciais. Ele se tornou um ícone cultural que transcende barreiras geográficas e culturais. Conhecido por sua velocidade impressionante, força explosiva e precisão técnica, Lee revolucionou as artes marciais ao criar um estilo fluido e filosófico, o qual batizou de Jeet Kune Do. Mais do que um lutador, ele era um artista que via o corpo como uma extensão da mente, buscando o equilíbrio perfeito entre a disciplina física e o pensamento criativo. Sua influência foi além dos combates, inspirando gerações com sua visão inovadora, carisma único e abordagem filosófica, que transformou não só o mundo das artes marciais, mas também a forma como encaramos o potencial humano. Bruce Lee é sinônimo de velocidade surpreendente, reflexos sobre-humanos e maestria incomparável nas artes marciais. Sua destreza física desafiou os limites do possível, com demonstrações de força e controle que ultrapassam o imaginável. Desde o icônico soco de 1 polegada, capaz de lançar adversários para trás, até movimentos de agilidade impressionante. Cada momento contribui para a aura quase lendária que ele tinha consigo. Mesmo os maiores admiradores muitas vezes questionam a veracidade de alguns de seus gestos ou golpes que parecem mais saídos de uma obra de ficção do que da realidade. Mas, como veremos, os registros em vídeos não deixam dúvidas. Estamos prestes a revisitar momentos tão extraordinários que redefinem o que acreditamos ser possível para o corpo humano. Soco de 1 polegada. Talvez este seja um dos golpes mais impressionantes de Bruce Lee. Ou não, já que, como você verá a seguir, o homem era fora de série. Mas o famoso soco de 1 polegada de Lee, como já era conhecido, é algo para se tirar o chapéu, ou melhor, manter a distância do adversário quando necessário. O soco de 1 polegada ou 2,5 centímetros é um dos movimentos mais icônicos da história das artes marciais. Como o nome sugere, essa técnica permite que os artistas marciais atinjam um alvo a uma distância incrivelmente curta, 2,5 centímetros. O que a torna única é a ideia de que, se executada corretamente, ela gera força suficiente para incapacitar um oponente. O soco de 1 polegada ganhou reconhecimento no início dos anos 1960, cerca de uma década antes de Lee se tornar uma lenda mundial das artes marciais. Sua demonstração na técnica do Campeonato Nacional de Karatê, na praia, rendeu a ele grande atenção na comunidade das artes marciais. À medida que a fama de Lee crescia, também aumentava o interesse pelo soco de 1 polegada. Embora muitos artistas marciais de diferentes estilos de Kung Fu agora incorporem o movimento, Bruce Lee continua sendo o praticante mais famoso dessa técnica. Bruce Lee não inventou o soco de 1 polegada de repente ou acidentalmente. A técnica possui raízes nas artes marciais tradicionais chinesas e vem do treinamento que Lee recebeu quando ainda era adolescente. Sua jornada nas artes marciais começou nos anos 1950, sob a orientação do grão-mestre de Wing Chun, Ip Man, que estabeleceu as bases para o estilo de Kung Fu de Lee, o Jeet Kune Do. As práticas incluíam exercícios de formas, drills de mãos coladas, técnicas no boneco de madeira e o sparring livre. Um dos maiores motivos que o levaram a treinar foi o fato de ele ter sido pego por uma gangue de rua e apanhado deles. Afinal, todos precisam saber se defender de alguma forma. Os princípios daquele soco de 2,5 centímetros derivam do Wing Chun, que é um estilo de luta focado em combates de curta distância. Lee já estava familiarizado com este conceito. Antes de a técnica ser demonstrada ao público, James DeMille, aluno de Bruce Lee, compartilhou detalhes sobre o método que seu mestre utilizou para aprimorá-la. DeMille explicou que Lee desenvolveu uma versão melhorada de um movimento já existente do Wing Chun, encurtando a técnica por meio de experimentos com diferentes posturas e ângulos, a fim de torná-la mais eficaz em curta distância. Bom, o resultado final foi uma técnica tão poderosa que em uma demonstração Lee fez uma pessoa praticamente voar 5 metros para trás, pousando diretamente em uma cadeira. A precisão, a velocidade de execução, um atributo pelo qual Lee é amplamente conhecido, e o ângulo exato em que ele realizava o movimento, foram responsáveis por esse feito notável, consolidando seu status lendário. Grappling
Entre 1956 e 58, Edward, o treinador da equipe de boxe do St. Francis Xavier's College, introduziu e treinou Lee nesse esporte. Em 58, Lee derrotou Gary Helms, que defendia um cinturão, por nocaute, na final do campeonato de boxe das escolas de Hong Kong. Essa luta, inclusive, gerou alguma polêmica, viu? Embora os rumores que se seguiram à luta reivindicassem uma vitória por nocaute para Lee, a realidade é que ele parece ter intimidado Helms no ringue, derrubando seu oponente na lona 3 vezes em 3 rounds. Mas Helms, segundo um amigo dele da época, era um sujeito resiliente e continuou voltando enquanto Lee continuou atacando. Relatos de testemunhas fazem parecer uma disputa estranha, com Lee lançando combinações híbridas de Wing Chun, Kung Fu e boxe, enquanto Helms tentava se prender ao que ele conhecia melhor, que eram as regras estabelecidas do ringue. Quando se mudou para os Estados Unidos, Lee foi significativamente impactado pelo campeão de boxe peso pesado, Muhammad Ali. Como uma obsessão, Lee passou a acompanhar as lutas de Ali, cujos movimentos ele observou, absorveu e adotou em seu estilo de vida na década de 60. Lee defendia o treinamento em artes marciais mistas e tinha um interesse especial em grappling. As disputas de grappling geralmente envolvem quedas e controle no solo e podem terminar quando um competidor admite a derrota. Lutas que usam a técnica judô, jiu-jitsu, aikido e sumô. Por causa desse interesse, Bruce Lee procurou Gene Lebel, que lhe passou técnicas importantes de judô e luta livre. Há, inclusive, uma história engraçada de como eles se conheceram, e que foi parar nas páginas da autobiografia de Lebel, lançada em 2005. Antes de mais nada, é bom frisar que Lebel, além de ter sido um grande mestre em arte marcial, ele foi também dublê de atores famosos e sempre esteve ligado em esportes de luta. Ele faleceu aos 89 anos em 2022. O fato é que no livro, Lebel conta que conheceu Lee no set da série de TV O Besouro Verde. O coordenador de dublês Benny Dobbins implorou a Lebel para humilhar Lee, que supostamente gostava de brincar de luta com seus dublês durante a produção. Lebel lembrou de jogar Lee por cima do ombro e correr pelo set enquanto Lee gritava: "Me coloque no chão ou eu te mato." Bom, os dois se tornaram amigos e Lebel ensinou a Lee movimentos de judô e luta livre, muitos dos quais Lee usou em filmes, como O Retorno do Dragão e Operação Dragão. Lee também recebeu instruções de vários praticantes de judô em Seattle e Califórnia, incluindo Fred Sato, Jesse Glover, Taki Kamura, Hayward Nishioka e Wally J. Dois renomados atletas de luta livre da época, Lou Tells e Ed Lewis, que haviam ensinado catch wrestling a Lebel, reconheceram que na técnica do Jeet Kune Do de Lee havia as técnicas essenciais de judô e também de catch wrestling, então apenas adicionaram algumas dicas ali. Jianji, instrutor de Hapkido, também ensinou algumas técnicas de grappling. Lee tinha uma preocupação, que era a ineficácia do judô em relação à apreensão do oponente. Durante sua primeira sessão de treinamento, Jesse Glover demonstrou um Ozotogari para Lee, que achou a técnica boa, mas não gostou do fato de Glover ter que se agarrar a ele. Lee disse a Lebel que queria incorporar o judô em sua técnica de luta. Ele adicionou os arremessos de judô, o Nage no Kata, as chaves de braço e estrangulamentos ao Jeet Kune Do, além, é claro, do Ozotogari. Em alguns de seus filmes, como O Voo do Dragão, Lee pôde demonstrar suas novas técnicas de grappling, ao lutar com um personagem oponente vivido por Chuck Norris e finalizar com uma chave de pescoço inspirada em Lebel. No entanto, Lee achava que o grappling não era muito útil na coreografia de ação, já que não era visualmente destacado. O regime de treinamento de The Great Gama, um campeão de wrestling indiano-paquistanês famoso por sua força nas técnicas de grappling, também impactou Lee. Ele então passou a incorporar os treinos de Gama nos seus próprios, praticando e aprimorando seus métodos várias horas por dia. Fortalecer o core era a principal prioridade de Lee, pois ele acreditava que a região do estômago, ou core, referindo-se ao núcleo do organismo, estava envolvida em praticamente todos os movimentos e era crucial nas artes marciais. Lee criou o que é conhecido agora como Dragon Flag,
em sua homenagem para fortalecer o seu core. Dragon Flag é considerado um dos treinos mais desafiadores para fortalecer os músculos do tronco. Haviam relatos de que Lee conseguia sustentar todo o seu corpo na beira de um banco, com apenas os ombros tocando alguma coisa, enquanto o resto do corpo permanecia perfeitamente rígido e horizontal no chão. Stallone pode ter popularizado o movimento em Rocky IV. Hoje em dia, artistas marciais em todo o mundo usam os exercícios do Dragon Flag de Bruce como padrão, por causa de sua habilidade em fazer os artistas marciais entenderem o valor de ter músculos abdominais fortes. Força sobre-humana. Quem já teve a oportunidade de assistir aos filmes e vídeos curtos com Bruce Lee, certamente notou que ele não era apenas um bom lutador, que possuía técnicas difíceis e treinos pesados. Lee era extremamente forte. A força impressionante de Bruce Lee é uma de suas conquistas que muitos não reconhecem. Embora pareça óbvio que um artista marcial deva possuir força, a maioria das pessoas desconhece o verdadeiro nível de poder que Bruce Lee possuía. Isso porque muita gente pensa que ter músculos muito volumosos é sinônimo de força, que o contrário, não é não. Quando se imagina alguém poderoso, geralmente se pensa em uma pessoa com cerca de 1,80 m de altura e músculos exagerados. No entanto, Bruce Lee, apesar de ser um homem pequeno, tinha uma força além do que a maioria das pessoas poderia sequer imaginar. Um método simples para ilustrar isso é observar os sacos de treino que ele utilizava. Como qualquer outro artista marcial, Bruce treinava com sacos de pancadas, mas a diferença era que ele rapidamente os destruía. Frequentemente ele rompia ou danificava os sacos convencionais a tal ponto que se tornava inviável continuar a usá-los. Por isso, ele teve que procurar sacos mais densos e pesados, capazes de resistir ao impacto de sua força extraordinária. Vale lembrar que um saco de pancadas comum pesa cerca de 50 quilos, mas Bruce muitas vezes tinha que utilizar sacos que pesavam mais de 135 quilos. De acordo com relatos, Bruce Lee era capaz de chutar esses sacos de treino vários metros no ar, o que só ressaltava ainda mais sua habilidade impressionante. Agora pensa aí, gente, se não era qualquer artista marcial que conseguia mover os sacos de treino com chutes, agora imagina uma pessoa normal. Provavelmente o saco não se moveria mais do que alguns centímetros. Enfim. Flexões com uma só mão. Bruce Lee compreendia o corpo humano com maestria. Ele não apenas conseguia realizar uma quantidade surpreendente de flexões, mas ele também as completava usando apenas uma mão. Em um teste, para determinar quantas flexões ele conseguia fazer, Bruce decidiu ir além e se desafiou a realizar flexões com apenas 2 dedos. Ele completou mais de 200 flexões dessa maneira. Posteriormente, ele elevou ainda mais o nível ao realizar pelo menos 100 flexões usando apenas o polegar. E se isso não fosse impressionante o suficiente, Bruce frequentemente fazia centenas de barras usando apenas uma mão. No entanto, há outro feito inspirador. Bruce Lee era capaz de realizar mais de 1.500 flexões consecutivas sem pausa, se considerarmos apenas a forma tradicional. Embora isso pareça inacreditável, essa era a realidade. Não existia ninguém como ele. E vai aqui uma curiosidade interessante, hein? Você sabia que as câmeras da época de Bruce Lee não conseguiam capturar todos os seus movimentos? É isso mesmo, gente. O fato é que as câmeras de vídeo da época não conseguiam capturar mais que 24 quadros por segundo. Isso quer dizer que, a cada segundo, a câmera registrava apenas 24 imagens individuais e sequenciais em 1 segundo. Hoje em dia, facilmente a câmera do seu smartphone aí registra 24, 30, 60 quadros por segundo. Há equipamentos profissionais que capturam 120, 250, 500 e até 1.000 quadros por segundo. Na época de Bruce Lee, era trabalhoso para os produtores de cinema e TV registrarem todos os movimentos do artista marcial, justamente por isso, pouca tecnologia. O fato é que essas duas características, isto é, a lentidão das câmeras e a rapidez nos movimentos, não combinavam muito bem, não. Apesar de Bruce Lee ter sido aclamado como um dos melhores atores de artes marciais do mundo, quando alcançou a fama nas décadas de 60 e 70, sua carreira chegou perigosamente perto de fracassar na indústria cinematográfica. E o motivo foi justamente isso.
Os cineastas não conseguiam capturar os movimentos de Bruce Lee em tempo real durante as gravações de O Besouro Verde, uma de suas séries de TV mais conhecidas. O pessoal da produção pedia constantemente para Bruce Lee diminuir sua velocidade para que pudessem segui-lo adequadamente, o que ajudou a corrigir o problema, mas mesmo assim, seus movimentos ainda apareciam desfocados na câmera. Há um exemplo de captura que nunca conseguiam fazer com Lee, que era quando ele conseguia pegar grão de arroz com hashis. Algo parecido pode ser visto no filme Karate Kid, quando Daniel LaRusso tenta pegar moscas com os hashis. O fato é que câmeras capturando ou não tais movimentos, esse tipo de exercício serve para aprimorar os reflexos de maneira impressionante. É dito que Lee não deixava nenhum grão cair de tão habilidoso que era. Seus reflexos eram significativamente mais rápidos do que os de qualquer um de seus rivais da época. E até hoje, ninguém conseguiu igualar ou superar seus feitos. Houve e até hoje há quem discuta se Bruce Lee realmente era capaz de realizar tal feito. No entanto, este é apenas mais um exemplo das habilidades extraordinárias de Bruce Lee. Jeet Kune Do. Bruce Lee foi o criador e praticante do Jeet Kune Do, também conhecido como JKD. Trata-se de uma arte marcial híbrida que se traduz como o caminho do punho interceptador em chinês. Ele se desenvolveu como uma nova escola de filosofia das artes marciais, baseada nas experiências de Lee em combate desarmado e defesa pessoal, além de ter influências do Zen budismo e do taoísmo. Para ser uma arte marcial eclética, digamos assim, o Jeet Kune Do é fortemente influenciado por estilos como o Wing Chun, o Tai Chi Chuan, o Taekwondo, boxe, esgrima e jiu-jitsu. O próprio Bruce Lee nunca formalizou o Jeet Kune Do antes de sua morte, o que forçou os praticantes posteriores a se basearem em suas interpretações da filosofia criada por ele. A ideia central do Jeet Kune Do é a interceptação do oponente e a criação de respostas correspondentes ou contra-ataques que atinjam os golpes recebidos. O JKD também incorpora princípios que ajudam os praticantes a tomar decisões instantâneas e a melhorar o corpo e a mente. A ideia da interceptação vem da crença de que uma defesa eficaz é um bom ataque. Lee acreditava que um oponente precisava se aproximar para atacar, o que criava a oportunidade de interceptar esse movimento. A interceptação de ataques físicos não é a única aplicação desse princípio. Segundo Lee, muitos sinais não verbais e movimentos sutis que o oponente ignora podem ser lidos ou interceptados para benefício próprio. A parte ofensiva do JKD inclui os 5 caminhos do ataque, categorias de ataque que ajudam os praticantes a organizarem o seu leque de combates. A parte defensiva do JKD consiste em ideias como golpes e chutes de interrupção, além de bloquear e golpear simultaneamente, conceitos retirados da esgrima europeia e do princípio de defesa e ataque simultâneos do Wing Chun. Lee adaptou essas ideias para o combate desarmado e as incorporou ao cerne do JKD, apoiando o princípio da interceptação. Lee dizia que os sistemas de artes marciais deveriam ser tão adaptáveis quanto possível. Ele frequentemente usava a analogia da água para explicar por que a flexibilidade é uma qualidade valiosa nas artes marciais. A água tem flexibilidade ilimitada. Pode ser transparente, mas também pode ocultar objetos. Ela pode se separar, contornar obstáculos, se reunir do outro lado ou até mesmo destruí-los. Pode fluir entre as menores pedras ou lentamente desgastar as rochas mais duras até dissolvê-las. Estas são as qualidades que Lee acreditava que um sistema marcial deveria ter. Por causa dessa rigidez, os estudantes de JKD rejeitam as táticas de luta convencional, os treinamentos tradicionais e as pedagogias confusas das escolas tradicionais de Kung Fu. O JKD é uma ideia incrivelmente flexível e dinâmica, pois está em constante evolução. Os estudantes de JKD são encorajados a estudar todos os tipos possíveis de combate. Acredita-se que isso aumenta a compreensão sobre outras técnicas de combate, fortalece o arsenal e ensina como contra-atacar essas estratégias. Absorva o que é útil, descarte o que não é, teria dito Bruce Lee certa vez. Lee faleceu em 20 de julho de 73, uma morte cercada de teorias da conspiração.
Contudo, oficialmente ela foi causada por edema cerebral devido a uma reação aos compostos presentes na combinação de medicamentos Equagesic. De acordo com os relatórios da autópsia, o cérebro de Lee havia inchado, saltando de 1.400 para 1.575 gramas, um aumento de 12,5%. Lee havia tomado Equagesic no dia de sua morte, que continha aspirina e o tranquilizante meprobamato, embora ele o tivesse tomado muitas vezes antes. Lee se foi, mas seu legado permanece até hoje.